Olá a todos, meu nome é Ricardo e na videoaula de hoje vou ensinar para vocês como criar uma máquina virtual utilizando o VirtualBox. Então já estou aqui com o meu VirtualBox aberto, nenhuma máquina foi criada ainda e nós temos aqui o botão Novo ou então em Máquina Novo. Esses são os dois caminhos para você chegar à criação de uma nova máquina virtual. Então vamos clicar em Novo e eu vou mostrar para vocês os passos para a criação de uma máquina virtual. Então, primeiramente, ele abre o assistente, você clica em Próximo, dá um nome para a tua máquina. Eu vou fazer uma aqui, Windows XP, somente para testes. Você escolhe o sistema operacional da tua máquina, se ele é Windows, Linux, Solaris, BSD ou outro sistema operacional que tem aqui. Você escolhe qual a versão do sistema operacional. Atualmente ele tem suporte desde o Windows 3.1 até o Windows 7. Ou então Other Windows para versões mais recentes ou mais antigas, ou alguma que não esteja na lista. Então eu vou escolher o Windows XP para ele interpretar corretamente a minha máquina virtual. Então escolhe o nome e define o tipo de sistema operacional. Feito isso, clicamos em Próximo. Você vai definir quanta memória RAM você vai querer dar para a tua máquina virtual. Então você pode deslizar esse controle aqui dessa barra, ou então você pode digitar quantos MB de memória RAM você quer para a sua máquina virtual. No meu caso eu vou deixar com 1 GB para a minha máquina virtual. Eu tenho 3 GB no total aqui no meu notebook. Então eu vou deixar 1 GB para a máquina virtual. Pode ver que ele tem um limite aqui na barrinha, que é essa parte verde, e aqui a parte vermelha, mais clarinha e mais escura. Então o indicado é que você nunca ultrapasse essa marca verde aqui, porque vai perder o rendimento do seu computador. Então é indicado que fique sempre abaixo desse limite marcado aqui, que seria então no caso de 50% da RAM do seu computador. Então no caso 3 GB seria 1,5 GB. Definida a memória RAM, você clica em Próximo. Você escolhe então o disco rígido da sua máquina virtual. Nesse caso aqui, como a gente está criando uma máquina nova, então a gente vai criar um novo disco rígido, certo? Ele vai ser um disco rígido de boot e vamos deixar marcado criar um novo disco rígido. A opção utilizar disco rígido existente é para se você tem já uma máquina e você quer usar o mesmo disco de uma máquina A para uma máquina B. Então você pode utilizar um disco existente. Vamos clicar em Próximo e ele vai pedir para você qual o tipo de disco que você quer utilizar. O VDI, VirtualBox Disk Image, é o tipo padrão de disco rígido do VirtualBox. Se você quiser utilizar em outros softwares de virtualização, é indicado você pesquisar qual é os tipos de imagem que os outros softwares aceitam e você pode escolher, por exemplo, o VMDK, o VHD ou o Parallels. O VHD é o que o Virtual PC da Microsoft aceita e também aquele recurso de virtualização nativo do Windows 7 aceita VHD. Eu vou deixar VDI, que é o padrão do VirtualBox, porque eu não vou estar exportando esse disco para outro tipo de software. Então vamos dar um próximo. Ele pede se você quer que o teu disco rígido seja dinamicamente alocado ou tenha um tamanho fixo. Dinamicamente alocado, o disco vai aumentando ou diminuindo conforme o espaço que você está utilizando dentro da máquina virtual. Tamanho fixo, por exemplo, ele vai deixar o tamanho exatamente como você definiu. Se você definir 20 GB, ele vai ocupar 20 GB do teu HD, indiferente de você estar usando ou não aquilo na máquina virtual. Então o indicado é que você deixe dinamicamente alocado, marcado. Clicamos em Próximo e escolhemos então a localização e o nome do disco rígido. Por padrão ele fica na pasta das máquinas virtuais que nós já definimos na primeira aula, que foi a aula de configuração do VirtualBox. Então não sugiro que você mude a localização. Aqui você pode dar um nome para o teu disco rígido e aqui você define o tamanho. Então eu vou deixar aqui 10 GB é o suficiente. Você pode arrastar aqui o controle deslizante da mesma maneira que você configurou a memória RAM. Eu vou deixar aqui 10 GB que é o suficiente. Clicamos em Próximo. Ele mostra um resumo do que você escolheu, você pode conferir as opções, depois você clica em Criar
e novamente em criar. E a sua máquina virtual já estará criada aqui na lateral. Uma vez criada a sua máquina virtual, você pode alterar configurações para que você tenha o aproveitamento melhor dos recursos dela, ou então altere alguma coisa de acordo com a necessidade, conforme vão surgindo as necessidades. Então, no nosso caso aqui, eu tenho uma máquina com Windows XP, eu posso selecionar ela, clicar com o botão direito, clicar em configurações, ou então selecionar e clicar no botão configurações aqui em cima. Cliquei em configurações, eu tenho na guia geral a configuração básica, que é onde eu posso trocar o sistema operacional da minha máquina, a configuração avançada, que é onde eu configuro a pasta dos snapshots, que são pontos de restauração da minha máquina virtual, configuro minha área de transferência. Não aconselho mudar essas opções aqui, deixem dessa maneira que vai ficar bacana para você trabalhar. E aqui em descrição você pode escrever uma descrição da sua máquina virtual. Depois em sistema nós temos a placa-mãe, o processador e se você tiver uma placa gráfica boa você vai ter então a aceleração habilitada também. Em placa-mãe você pode configurar a memória, você pode configurar a ordem de boot, nesse caso aqui eu vou desmarcar o disquete na nossa máquina, vou selecionar o disquete aqui e vou colocar ele para baixo, ó, abaixo do disco rígido. Então esse vai ser a ordem de boot que eu vou manter na minha máquina virtual. Você pode escolher o chipset entre P2X3 ou ICH9, certo? Então você pode escolher qual que é o chipset que você vai querer usar na tua máquina virtual. O padrão é este daqui, mas se você quiser você pode mudar. Aqui você tem alguns recursos adicionais, aconselho você dar uma lida na documentação do próprio VirtualBox para você inteirar mais sobre esse assunto aqui. Depois em processador, se você tem processador de vários núcleos, você pode então aumentar o número de processadores que você tem na sua máquina virtual. Então, por exemplo, eu tenho um processador, mais de um processador na minha máquina física, eu posso colocar mais de um processador na minha máquina virtual também. Em monitor, você tem a memória do vídeo, por padrão ele vem bem baixinho aqui. Eu aconselho você aumentar um pouco, deixar tipo em algo em torno de 32 ou 64 ou até mesmo 128 ou mais se for habilitado. E se você quiser usar recursos gráficos na tua máquina virtual, você deve marcar habilitar aceleração 3D e 2D aqui embaixo. Caso contrário, você vai ter uma placa gráfica muito limitada na sua máquina virtual. Em armazenamento você tem então o teu disco rígido. Você pode inclusive adicionar um novo controlador aqui, um novo disco, né? Ou você pode aqui, ó, na barra lateral aqui, você tem o disco rígido aqui e você pode criar um novo disco para colocar naquela máquina. Por exemplo, quer colocar um segundo HD, a mesma coisa que você abrir um computador e plugar um HD novo lá dentro. Então, clicando aqui, criar novo disco rígido, ele abre o assistente e você consegue criar um novo disco para aquela máquina. A mesma coisa vale para o drive de CD. Você pode clicar aqui, selecionar um arquivo virtual, você pode utilizar uma imagem ISO para carregar no teu drive de CD, ou então aqui você pode usar o driver hospedeiro, que é o driver da tua própria máquina, o drive de CD da tua própria máquina. Então você escolhe como que você quer utilizar os teus dispositivos de armazenamento. Em áudio você escolhe se você quer habilitar ou não o áudio e qual é o tipo de áudio que você vai ter na tua máquina virtual. Em rede, a mesma coisa, você pode adicionar até 4 placas de rede na máquina virtual. 99% das vezes a gente trabalha com uma só. E aqui em avançado você tem também opções de placas para escolher. Por exemplo, Intel Pro, você tem a rede para virtualizada, você tem o PCNet PCI 2 aqui, então você tem vários tipos de placa de rede para escolher. Você pode configurar como fica de acordo. Se por acaso a rede não funcionar corretamente na sua máquina virtual, você pode escolher outras opções aqui no tipo, em vez de NAT, você pode escolher o modo Bridge, o modo interno, o exclusivo do hospedeiro, você pode mudar aqui até chegar na configuração que fique correta para a sua máquina. Em portas seriais, então são portas de comunicação com interface serial, pode adicionar até 2 portas. Em USB você pode habilitar a controladora USB e também o USB 2.0. Se você marcar aqui, ele vai te dar um aviso dizendo que você tem que instalar o Oracle VM VirtualBox Extension Pack.
Esse Extension Pack você baixa lá do site do próprio VirtualBox para fazer funcionar o USB 2.0 na sua máquina virtual. E em pastas compartilhadas você pode colocar pastas que você quer compartilhar entre o seu computador e a sua máquina virtual, uma espécie de rede entre o computador real e a máquina virtual. Então você pode clicar aqui no botãozinho de mais e adicionar a pasta que você queira, procurando a pasta e adicionando ela aqui, dando um nome para ela. Essas são as configurações de uma máquina virtual. Basicamente é isso. Para você criar com outros sistemas operacionais, basta escolher outro sistema e basta também testar as opções para ver o que muda com cada uma delas. O que a gente viu aqui foi um básico e que vai servir para você utilizar em 95% dos casos que você precisar. Se você tiver alguma dúvida sobre criação de máquinas virtuais no VirtualBox, pode postar um comentário no nosso blog que a gente procura responder a todos o mais rápido possível. No mais, muito obrigado a todos que assistiram essa videoaula e até a próxima.